A maior revolução que houve, logicamente, foi a consolidação da era digital. Então, quando eu assumi a Fotografe, ela já existia há 5 anos, né? E até então as capas eram geralmente feitas com modelos mulheres, que era uma convicção que se tinha dos antigos editores, que chamava mais atenção, e eu não concordava muito com isso, né? Então no começo, quando eu cheguei, não mudei de cara, eu precisava conhecer um pouquinho mais do público, para quem eu estava fazendo a revista, e convencer também os diretores da Editora Europa que aquilo precisava ser mudado, né? Eu tinha uma experiência anterior de revista segmentada de motociclismo. Eu fui editor-chefe da Duas Rodas, que é uma revista tradicionalíssima de motociclismo, e a gente usava capas feitas com motos, logicamente, né? E a gente fazia testes das motos, aquela coisa toda. Então eu procurei adaptar essa minha experiência dentro de uma revista de fotografia. Eu falei, por que não fazer teste de câmera? Né? Porque isso não existia no Brasil, teste de câmera. Por que não a câmera na capa? Exatamente com essa ideia. O cara identifica que aquilo é uma revista de fotografia e que nós fazemos testes de câmeras. Então, se ele está interessado em comprar uma câmera, ele pode se interessar em ler a revista e saber daquela câmera. Então, a primeira foi em 2001, a primeira que apareceu, era uma câmera digital, era uma EOS 3, uma das primeiras digitais da Canon, né? Eu me lembro na época o quanto a revista vendia em banca. Eu só sei que com a câmera ela teve mais 50% de venda. Ela cresceu a venda em 50%, né? E aí, contra os números, não tem argumento. Um produto... O que a gente faz, eu chamo de jornalismo de serviços, tá? É a prática do jornalismo, só que voltada para um segmento. Então você quer dar boa informação, informação técnica, informação cultural, mas é um tipo de serviço que você dá ao leitor, correto? Então, para fazer isso, você tem que estar próximo do leitor, você tem que tentar entender, não de todo mundo, mas de uma certa forma, entender para quem você está fazendo aquilo. Fazer com que ele participe também do próprio veículo que você está fazendo, tá? Então, no caso de revista, quando eu assumi a Fotografe, como eu te disse, eu tinha experiência em revista de moto e tal, nunca tinha feito revista de fotografia, mas eu sabia desses caminhos, que eu precisava chegar perto do meu leitor, que eu precisava entender como esse leitor funciona, o que ele quer de mim em relação a essa informação. Tem muita... Eu já vi acontecer em algumas revistas que o editor deixa para um estagiário, por exemplo, a função de ler os e-mails que chegam à redação. Então, em vez dele ler, ele deixa para o estagiário. Eu acho um absurdo isso. Deixar, não em função que o estagiário não saberia fazer isso, nada disso. Mas eu acho que o editor tem como missão saber o que o leitor quer. Então, ele tem que ler esses e-mails. Vai ter a percepção do leitor. Exatamente. E o estagiário, digamos assim, ele não tem experiência para saber o que aquela mensagem, seja de crítica ou seja de elogio, o que pode gerar uma pauta ou gerar uma mudança, entendeu? Então desde o princípio, eu leio todos os e-mails que chegam para a revista. Então eu não delego isso para ninguém, você entendeu? Então de repente uma resposta e tal, eu não consigo ter tempo às vezes para responder para todo mundo. Responde isso para mim, faz isso para mim. Então, mas eu sei o que o leitor... Eu tento, pelo menos, entender o que o leitor quer da revista. Com essa mudança toda, crescimento de redes sociais, a informação hoje é muito mais democratizada nas redes sociais, na internet. Então, de certa forma, afeta jornal, afeta revista, a gente tem visto isso. Mas eu acho que também é uma chance de você trabalhar uma publicação, depois de tantos anos, você fazer uma publicação que atenda um determinado tipo de leitor, que é aquilo que ele espera de você. Então a gente produz conteúdo, por exemplo, que não se acha na internet. Então, o cara pode procurar, ele não vai achar na internet, ele vai achar nas páginas da revista, entendeu? Por quê? Porque a gente consegue entender mais ou menos qual é a necessidade do leitor, né? Então eu encontro aqui, isso nós apoiamos o Paraty em Foco desde o segundo, né? Porque o primeiro o Meca fez sozinho, ninguém praticamente conhecia o evento.
E a gente está desde o segundo com ele. E ao longo desses anos todos, lá se vão 12 anos, eu encontro com leitores aqui, que hoje, lá no primeiro, ele era leitor, hoje ele é profissional, que tá, o cara faz questão, puxa, a primeira vez que eu publiquei foi lá na sessão Revele-se, olha que legal, não sei o quê. Hoje eu encontrei com um cara que falou que tem a coleção toda da revista, e que está super feliz, porque tudo que ele aprendeu, e ele depois, logicamente, foi estudar fotografia e tal, mas o começo daquilo tudo foi por meio da revista, entendeu? Então é assim, eu acho que isso é muito gratificante, porque você sente que você está fazendo um trabalho que tem uma repercussão positiva diante do leitor, né? E uma outra característica que eu já tinha aprendido da revista anterior que eu fiz, é que você nunca pode fazer uma revista bairrista. Não é porque eu estou em São Paulo, que eu vou fazer uma revista só para fotógrafos de São Paulo. Então a gente faz uma revista nacional, né? E aí eu tenho fotógrafos de Minas, do Rio, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem a mesma chance de participar da revista. E o leitor percebe isso, entendeu? Então ela é entendida como uma revista que está próxima do leitor. Eu entendo assim. E eu acho que isso é o que faz com que a gente consiga sobreviver no mercado. É o seguinte, eu acho que a maior revolução que houve, logicamente, foi a consolidação da era digital. Os equipamentos digitais estavam começando a se consolidar no mercado, mas havia uma desconfiança muito grande dos fotógrafos mais antigos quanto à qualidade disso. Então muita gente ainda trabalhava com filme, né? A partir de 2005, 2006, eu acho que houve a consolidação do digital. O digital passou a ter uma qualidade tão boa quanto o cromo ou o filme. E aí eu acho que houve uma democratização da fotografia, você entendeu? Porque a fotografia, o que acontece? O Milton Goro falou hoje uma coisa interessante, na palestra do Zé Bacite com o Gui, que era o seguinte, que eles são dois fotógrafos que se doam muito para as pessoas, que são generosos, né? Antigamente os fotógrafos não eram tão generosos assim. Sabe? Então existiam alguns truquezinhos que eles não ensinavam para ninguém, que é aquilo que o fotógrafo não falava. Com a era digital acabou isso. Todo mundo teve acesso e quem não falava ia aprendendo. Hoje todo mundo fala sobre fotografia, todo mundo troca ideias sobre fotografia. Então acho que a grande revolução foi essa democratização. Então muita gente fala, mas antigamente o mercado tinha muito mais... Não, o mercado digamos, as pessoas ganhavam mais dinheiro no mercado, mas eram muito menos pessoas. Hoje é muito mais gente no mercado ganhando dinheiro. Porque sabe, fotografia publicitária, hoje você não ganha nada. Tá, mas no ano passado, ganhava bem em fotografia publicitária, mas não era todo mundo, era meia dúzia de fotógrafos. Entendeu? Então quando você vê no conjunto, você fala, não, hoje tem muito mais gente atuando em fotografia. O mercado realmente é a questão da política econômica no país, realmente não vive um grande momento. Mas a partir de 2006 houve um crescimento muito grande do mercado, né? Muito mais gente no mercado. Então eu acho que a grande revolução é essa. A era digital se consolidou, a fotografia se democratizou e aí ficou muito mais fácil a troca de informações em relação ao ato de fotografar, ao ato de fazer fotografia. Surgiram eventos como esse, que também se consolidar, outros que acontecem hoje pelo Brasil, em pequena escala, uma escala média, não tão grande como aqui, mas eu sinto que essa foi a grande revolução. As pessoas passaram a tratar a fotografia de uma outra forma. Tá? O fotógrafo não é mais um mágico, ele é um profissional como outro, um artista como outro, ele não tem mais segredos. O que o fotógrafo iniciante hoje, qual a experiência pela qual ele não passou? Fotografa pouco, porque isso treina o olhar. Porque antigamente você fotografava com filme, ou de 12, ou de 24, ou de 36 poses. Filme não era barato, filme era caro, revelação era caro. Então o cara comprava uma câmera, comprava lá o seu filme de 36 poses e ele sabia que ele tinha 36 chances de fazer uma foto boa. Quem estava começando, às vezes de 36 fotogramas, acertava 1, 2. Ele só ia saber do resultado depois que ele revelasse o filme.
Poxa, não ficou tão bom quanto eu imaginava. E aí ele comprava outro, e aí ele ia treinando o olhar de uma forma um pouco mais lenta. O aprendizado era um pouco mais lento. Hoje, com a era digital, a coisa mudou totalmente. Você não tem limite para fotografar. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque você fotografa e vê o resultado na hora, por outro lado isso é ruim, porque você fotografa de uma forma avassaladora, uma metralhadora, e de repente você acerta uma. E porque você acertou, não porque você necessariamente entendeu porque você acertou, e você acha que é um bom fotógrafo. Mas de 300 fotos que você fez, uma ficou boa. Aí você acha, nossa, eu fotografo bem, pra caramba, entendeu? E aí você não passou por esse treinamento do olhar que o antigo fotógrafo tinha, que é fotografar pouco, observar o que ele fez e corrigir. Então hoje você observa muito pouco o que se faz e a correção às vezes se dá muito tardiamente. Às vezes o cara acha que... E aí quando ele percebe, puxa, eu não sou tão bom quanto eu imaginava, ele perdeu muito tempo.